É hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Olha, meu convidado, ele já chegou pontualmente, Brasil. Que isso? Vai mandando seus aviõezinhos aí, que eu vou mandando os meus aqui, porque às vezes o Instagram dá uma demoradinha básica. E hoje ele tá travando. E nem tá deixando eu chamar muita gente hoje. Boa noite, Sandrinha. Ai, Sandrinha, que saudade de você, gente. Hoje coloquei até um fundo aqui, um Braulio Bessa, sabe? Que fala de recomeços. Vocês gostam? Boa noite, Cleonice. Bem-vinda, bem-vinda. Oi, Fran. Vai mandando os aviãozinhos aí, pessoal, ó. Chama todo mundo pra chegar mais. Ó. Preciso de um final pra poder recomeçar. Ah, ele arrasa, né, gente? Boa noite, boa noite. Braulio Bessa sempre arrasa demais, né? Mexe com tudo lá por dentro. Vocês gostam? Eu amo. Amo, amo, amo. Me conta o que você anda fazendo da vida, amada. Que saudade que eu tenho de reencontrar. Oi, Márcia. Perguntei por você agorinha. Falei, gente, será que Márcia vem? Será que ela vai conseguir? Mas tá vendo? Mulher é isso aí, ó. Sempre dá conta. Ai, que coisa boa. Saudade, viu, Sandrinha? Eu quero saber como é que você está. Quero encontrar vocês. Boa noite, Ed. Tudo bem? Vai chamando o povo aí. Vambora, vamos entrando. Marco Aurélio, a Vanuska. Bora começar, né, meu povo? Então, sejam todos... Ah, obrigada, menina. Maravilhosa. Que saudade que eu tenho daquelas nossas noites na EAJA. Só quem trabalhou na EAJA sabe o carinho, o respeito que eu tenho pelos educandos e pelas pessoas que trabalham com EAJA, gente. Ai, coisa boa. Trabalhar é importantíssimo, né? Importante. Oi, Fred, boa noite. Então, vamos lá, né, meu povo? Sejam muito bem-vindos a mais uma live Bem Carla. Na semana passada não consegui realizar a live, eu estava com Covid, estava com muita falta de ar, não consegui, e aí vou remarcar com a minha convidada mais pra frente, porque a nossa agenda de dezembro, graças a Deus, já estava fechadinha e redondinha. E que bom que deu tudo certo, eu tô aqui hoje, feliz demais de reencontrar vocês, estava com saudades. Eu realizo essas lives, né, no canal Bem Carla, que hoje eu tô devidamente com meu boné aqui, fazendo meu merchan, toda segunda-feira, sempre com convidados maravilhosos para poder trazer aí para nossa segunda-feira insights, conhecimentos, discussões, reflexões, já que a gente tem tanta informação na internet, né, e tem tanta audiência também, as pessoas ficam o tempo todo conectadas. Eu senti essa necessidade de trazer momentos, né, e pessoas que possam de alguma forma contribuir com a vida de outras pessoas, inspirando através de falas, de depoimentos, né, mostrando o seu trabalho, porque eu acho que é isso, né, a nossa vida só tem sentido se a gente tocar também a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então essa é a proposta do Bem Carla. Eu sou a Carla, eu sou funcionária pública aqui em Goiânia, tenho 2 filhas, né, sou pedagoga, e também trabalho com comunicação, né? Agora também trabalho como modelo, enfim, gente, chique demais da conta, com publicidade, com marketing, com mentoria. Então é uma gama de coisas, né? Uma pessoa multipotencial. E hoje, gente, é um dia muito especial. Todas as lives são especiais, mas tem dia, gente, que é aquela live que vem lá de dentro, né? Com aquele sentimento bom, com aquela pessoa assim que a gente tem um carinho enorme, que a gente sabe que vai inspirar muitas pessoas, porque ele faz isso 365 dias por ano, né? E hoje eu tive a graça de fazer o convite, ele aceitar vir aqui no Bem Carla contar um pouquinho da história dele. Ele é o Gonçalves Júnior, ele é professor da rede, é poeta, é escritor e vai nos falar um pouco sobre esse mundo aí, né, da literatura, sobre a sua história, o que o inspira, enfim, gente. Eu já vou convidá-lo e eu quero que vocês o recebam com muito, muito, muito carinho, com muito e muitos coraçõezinhos aí, porque o nosso papo promete, tá bom?
Boa noite pra quem tá chegando, Fer. Aê! Bora! Eu vou convidar aqui meu convidado e eu já quero que vocês coloquem aí muitos coraçõezinhos na tela. Não tô vendo nenhum coração subir até agora, Brasil. Vocês não me decepcionem, não. Vambora! Deixa eu chamar ele aqui que eu já estou me sentindo sozinha aqui no rolê. Enquanto isso, vocês vão mandando aí o aviãozinho para as pessoas. Carla, se você não segue, né? Aí, Brasil! Amei! Olha aí, Júnior, que chique, sendo recebido com tantos coraçõezinhos na tela, tá vendo? O povo te ama. Boa noite, Muito Carla. boa noite. Boa noite a todos que estão aqui prestigiando essa live hoje. Muita gratidão a todos vocês que tiraram um tempinho para estar aqui conosco. Eu creio que essa hora vai ser maravilhosa. Não é? Só coisa boa pro povo? É isso, Brasil. Isso é bem Carla. Mas vamos lá, já vamos começar com tudo, Júnior. E eu queria saber, né, e todos que estão aqui participando da live, que a gente tem pessoas que te conhecem, tem pessoas que me conhecem, tem pessoas que passam pela live, que às vezes não me conhecem, nem te conhecem, e pessoas que assistem a live posteriormente. Então, para começo de conversa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem é o Gonçalves Júnior. Olha, você já falou bastante de mim aí, né, na descrição, você já fez uma introdução aí que falou bastante. Além do que você já falou, eu tenho 42 anos, eu sou professor, sou judoca, sou poeta, e eu nasci em Brasília, Carla. E de Brasília eu fui para Nova Glória, que é uma cidade no interior daqui de Goiás, quando eu tinha 4 anos. E aí eu fiquei morando nessa cidade até eu completar 20 anos, e no ano que eu completaria 21, eu vim para Goiânia, e estou até hoje. Metade da minha vida em Goiânia e a outra metade em Nova Glória, Brasília. Nova Glória é famosa já, né? A terra daquela dupla que você sempre me fala, Nerildo Nerildo e Nerivan. é de lá. Não, mas tem o mais famoso que o Nerildo é o Kleber, da dupla Kleber e Cauã. Kleber é de lá também. Olha, Kleber também de Nova Glória. Olha aí, gente, vocês sabiam dessa? Eu não sabia, não. Eu Kleber... sabia só do Nerildo e Nerivan, que eu sempre lembro. Inclusive, eles vão entrar na live agorinha. Vai travar. Maravilhoso. Quem está participando com a gente aqui, fica à vontade para fazer suas considerações, para fazer pergunta para o Júnior, para interagir. À medida do possível, a gente vai lendo e vai atendendo vocês, tá bom? Se quiser fazer pergunta aí, tem um ponto de interrogação. Se você quiser fazer uma pergunta mais elaborada para o escritor, gente, vai lá no ponto de interrogação, deixa a sua pergunta que eu faço. Combinado? Mas vamos lá, Júnior. Na sua infância, você já apresentava essa sensibilidade, assim, essa habilidade com as palavras? Você já tinha, já dava indícios que gostava muito de escrever, enfim, tinha aquele seu caderninho pessoal? Como que era o Júnior na infância, na escola? Carla, tem gente que acha que a gente, de uma hora para outra, do nada, fala assim, nossa, eu vou ser poeta a partir de agora. E hoje? Isso não acontece, né? Na verdade, não, tenho certeza. Eu penso que não fui eu que encontrou a poesia, foi ela que me encontrou. Eu acho que foi a poesia que me encontrou e eu ofereci a ela as condições necessárias para ficar. Eu aprendi a ler com a minha avó. E tem uma história que é interessante, eu sempre conto também. A minha avó estava ensinando o meu irmão, que é um pouquinho mais velho que eu, ensinando ele a ler, né? Minha avó era professora, e ensinando aquele método tradicional, silábico mesmo, B com obó, L com A lá. Na hora que ela falava, B com obó, eu corria, falava bola, e meu irmão queria me bater, e era uma coisa louca. Então eu aprendi a ler assim. Mas, assim, a minha lembrança mais remota de encontro, assim mesmo, com a poesia, foi com a minha avó também, um pouquinho antes disso. A minha avó, ela colocava a gente em círculo, ali sentadinho, os netos, e começava a declamar a poesia pra gente ali. Então, assim, eu ouço até hoje, parece que eu ouço assim, a minha avó falando, declamando esse poema do Casimiro de Abreu, que é Os Meus 8 Anos, que diz: oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais.
E eu cresci com isso na cabeça, ouvindo Casimiro de Abreu, ouvindo a minha avó declamar poemas maravilhosos ali, de excelentes autores. Então eu cresci nesse meio aí. E na escola, especificamente, quando eu comecei a estudar, eu era muito curioso, muito participativo, né? E assim, já cheguei na escola sabendo ler. Então, tem até aquela história que eu também já contei, não sei se você já ouviu, do dia que eu plantei bananeira na sala de aula. Vou contar de novo. Conta de novo, Brasil. Eu já sabia ler. E aí a professora trazia a tarefa para a gente fazer, e enquanto os coleguinhas faziam uma tarefa, eu já terminava em 5 minutos, né? E aí os alunos ficavam a aula inteira fazendo. Então, um dia eu terminei de fazer a minha tarefa e fui lá para o final da sala e pus as mãos no chão, né? Fiquei plantando bananeira na sala de aula. Ah, agora eu lembrei. E aí, a professora mandou chamar minha mãe. Foi a única vez que minha mãe precisou ir para a escola para resolver algum problema meu, né? No caso, o problema era esse. Aí minha mãe chegou na escola, a professora tia Vera, até mandei o convite para ela, não sei se ela conseguiu entrar aqui. A tia Vera mandou chamar minha mãe e falou, ó, o Júnior tá aqui na escola, mas termina de fazer a tarefa e vai plantar bananeira na sala de aula. Aí minha mãe falou para ela, falou o seguinte, olha, mas ele responde, ele faz alguma coisa assim, ele é mal criado, ele faz alguma coisa. Não, mas ele só termina a tarefa e vai passear na sala e vai plantar bananeira. Aí a minha mãe falou, então traz mais tarefa para ela. E a partir daí acabou o sossego da tia Vera, porque aí eu passava a aula inteira, ela terminava uma tarefa, ela entregava outra, terminava a tarefa, ela entregava outra. E assim eu fui fazendo. E aí terminei o ano e fui. Gente, comecei minha história na escola plantando bananeira. Essa ideia pedagógica maravilhosa, né? Tão óbvio, já que terminou, dá outra, né? Resolve o problema. Sim. Maravilhosa, tia Vera. Não, lembrei que você já contou pra gente. O Juliano, boa noite, Juliana. Ele falou aqui que você tá devendo um poema sobre o Sensei pra ele, hein? Paga, né, Júnior? Sensei Juliano, ele falou comigo anteontem, ele falou comigo. Mas até falar disso também, eu demoro a fazer, eu não consigo fazer por encomenda, assim. Eu, para escrever alguma coisa, eu preciso sentir primeiro para escrever depois. Ele falou, não, faz assim. Eu falei, não, calma que vai sair. Mas eu preciso sentir primeiro. Tem pedidos assim? Tem? Que chique! Eu não chique! consigo improvisar, assim, fazer na hora. Tem gente que consegue, mas eu não consigo. Fazer então, aquele repente, né? Isso, não, aí eu não consigo. Tem que esperar eu sentir alguma coisa e escrever a partir do que eu estou sentindo. Maravilhoso. A Karine... Oi, Karine, ela tá falando aqui que você inspira muita gente, Júnior, só admiração por você, ó. Chique, colocou até foguinho. Principalmente quando você falou que plantava bananeira, né? O povo, meu Deus do céu, que loucura que é essa? Ai, Júnior. Mas me fala uma coisa, então, pra você não teve esse momento assim que você parou e pensou, vou ser escritor, vou escrever, enfim... Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu comecei, igual eu falei, a literatura, a poesia sempre fez parte da minha vida, assim, desde que eu me lembro, que eu me entendo por gente, né? Mas um pouquinho depois, no 4º ano aí, na 4ª série, na verdade, que hoje seria o 5º ano, teve um episódio que me marcou de uma maneira diferente, né? Tinha aqueles concursos de redação na escola. E aí fizeram um concurso de redação, mas as regras eram as seguintes. Veio uma pessoa dar uma palestra, falar sobre alimentação, mas tinha aqueles fantoches, aquela coisa para animar, né? E o fantoche que veio falar na nossa turma era um rato, um ratinho. E aí terminou a palestra, a professora falou, guarda o material e vamos fazer a redação. E aí pediu para fazer a redação sobre aquilo que a gente tinha assistido. E eu, assim, sempre fui muito curioso, eu já tinha muito contato com a leitura, não falei da minha mãe aqui, mas minha mãe, assim, o tempo inteiro, minha mãe sempre leu muito também, meu pai sempre gostou muito de ler. Minha mãe a gente tinha assinatura pouco depois, né, da Turma da Mônica, de gibi da Turma da Mônica. A gente sempre teve contato com livro, com literatura de todas as formas. Mas, então, assim, eu já tinha um vocabulário um pouquinho mais elaborado mesmo para quem tinha, na época, 9 anos. E, então, fui fazer minha redação, e pensei, vou dar uma incrementada, né? E não coloquei a palavra rato.
eu coloquei a palavra camundongo. E essa palavra camundongo me derrubou. Por quê? Porque o pessoal que foi analisar da comissão de avaliação ali, olhou a redação e falou, não tem condição uma criança dessa idade escrever camundongo, assim, ter esse vocabulário. E aí me julgaram, falaram, não, não foi ele, alguém ajudou esse menino, alguém ajudou ele a fazer, e a redação realmente estava muito boa, né? Então a minha redação, modéstia à parte, né? Então a minha redação foi desclassificada, porque acharam que alguém tinha me ajudado. Estava boa demais para uma criança de 9 anos. E aí eu fui desclassificado e perdi assim, o prêmio, que na época era assim, uma coisa legal para a gente da época, né? Que era um estojo, com um monte de canetinha colorida, bem bonita, um kit de materiais de escola bem legal. E aí eu perdi esse kit de material, perdi o prêmio, mas a cidade pequena, a notícia rodou, né? Ó, desclassificou porque acharam que alguém ajudou ele a fazer a redação. E aí, assim, eu fiquei meio sentido com isso, mas assim, eu quis aceitar aquele desafio e falar, não, eu vou mostrar para essas pessoas que eu consigo fazer isso e consigo ser melhor. E aí, assim, coloquei na minha cabeça que eu ia aperfeiçoar, que eu ia escrever mais, aí ia continuar escrevendo. E segui minha vida. Lá no terceiro ano, teve um outro episódio também que me marcou também. O professor de português da época, ele era muito bravo. Bravo, assim, ele era muito, assim, o aluno que tirava nota com ele, tirava porque sabia mesmo. Assim, não tinha gracinha, não. Não, assim, meu pé tá doendo, não. Não, quem tirou, tirou. Quem não tirou... E aí, a primeira prova que eu fiz com ele, eu devo ter tirado a nota, tirei 5,3. Aí, na hora de devolver a prova, ele fez uma piadinha, assim, fez uma gracinha. Tipo assim, acho que ele esperava mais de mim, né? Porque, assim, no interior, filho de professor, todo mundo conhecia, né? Aí ele fez uma brincadeira, né? Uma piadinha, assim. Tipo assim, esperava mais de você e tal. E eu levei aquilo a sério. Eu falei para ele, professor, a partir de hoje, a minha nota com o senhor vai ser acima de 7. Aí ele riu de mim e falou assim, você sabe que você vai estudar comigo até o terceiro ano. Ele estava no primeiro ano do ensino médio, né? Aí ele falou, olha, você sabe que você vai estudar comigo até o terceiro ano, né? Eu falei, sei, mas eu posso estudar o resto da vida, que eu só vou tirar acima de 7 com o senhor. Aí, assim, virou uma coisa pessoal, né? Então, assim, chegava a véspera de prova, eu caprichava mais e ele caprichava mais na prova também. E eu fui tirando 8, 9, 9,5. E isso virou uma brincadeira. Dia de prova, ele pegava a minha prova, dava uma olhada, aí às vezes, não foi na sala, às vezes falava assim, ó, olhava a minha prova e falava assim. Não, aí depois disso, aí ele começou a me chamar de mestre, mas de brincadeira, né? E aí, mestre? Aí ele passou a me chamar de mestre, e aí ele falava assim, na frente da sala, ele pegava a minha prova, olhava e falava assim, e aí, mestre, vamos valer 9 nessa prova? Eu falei, não, senhor, nosso combinado era 7. Aí ele, não, 7 eu não dou conta, não. Aí eu falava, não, vamos valendo os 7 que eu combinei com o senhor lá no primeiro ano, tá valendo até hoje. Aí teve um dia que eu tinha tanta certeza que, que as respostas minhas estavam corretas, que eu pensei, hoje se ele cantar nos 9 eu vou pegar. Eu tinha certeza, assim, de 9,5 eu tinha certeza. Aí ele chegou e falou assim, não, aí ele brincava e falava assim, não, se você tirar acima de tal nota, eu pago um lanche para a sala inteira. Se você tirar abaixo, você paga. Aí eu falei, não, professor, não vamos comprometer a turma toda, né? São nós dois. E a gente ficou nessa brincadeira por muito tempo, né? E então um dia ele chegou e falou assim, eu pensei assim, se ele cantar nos 9, eu vou pegar. Aí ele foi e falou assim, e aí, mestre, vamos valer nos 9? Eu falei, hoje eu vou. Aí ele amarelou, falou assim, não, 9 eu não dou conta, não. Eu falei, não, se o senhor falar 9 hoje, eu quero ir para a sala inteira, eu quero ir para a escola inteira, eu quero que o senhor pague lanche para a escola inteira. Ele falou, hoje eu não dou conta. Ele deu para trás. Ele voltou atrás. E isso foi me motivando cada vez mais, né? A gostar de português, a gostar de literatura. E aí fui para a faculdade. E na faculdade foi que eu me encontrei mesmo. Porque aí, na faculdade, eu comecei a estudar com mais profundidade, né? A literatura, a ler, a ter mais contato com os livros. E assim, subiu um pouco o nível do ensino mesmo, é claro, né? Por ser faculdade. E aí eu fui cada vez mais me apaixonando. E estou aqui até hoje. Oh, meu Deus do céu. Boa noite, a Aninha entrou.
pessoal dizendo que a sua sensibilidade maravilhosa. Ah, essas histórias, gente, é boa demais. Mas me conta uma coisa, você se lembra do seu primeiro escrito, assim, que você escreveu? É algo que você guarda até hoje? Você tem memórias disso? Consegue recitar um trechinho, assim, do seu primeiro escrito pra gente? Ai, que coisa boa! Gente, isso é água, viu? Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda, ó, é água. Carla, eu lembro, assim, eu não lembro de tudo. Eu me lembro já na faculdade, do primeiro poema que eu tentei fazer na faculdade. Me lembro da situação, de quase tudo. Não lembro dele todo, não. E não tenho guardado, mas eu lembro de um pedacinho. A proposta era, estava chegando o Dia dos Namorados, e aí na cidade que eu estava, que era as férias, tinha uma rádio, tem até hoje a rádio lá, e o pessoal queria fazer um programa diferente, assim, em homenagem para o Dia dos Namorados. Aí a professora pediu para a gente, não, quem souber, quem tiver, traz algum poema para o Dia dos Namorados. Aí eu fiz, tentei fazer num soneto horrível, horrível, horrível. Mas aí foi para a rádio, foi para o ar e o cara leu ao vivo lá. O começo, eu lembro o começo dele, os dois primeiros versos. Vale, tá valendo. Tá valendo, né? Então ele dizia, ó, cansado dos afazeres da vida ando, enquanto meu corpo só em teus braços descansa. Era isso o soneto. Ele ia por essa linha, assim, porque eu entrei na faculdade com 16 anos. E aí logo comecei a trabalhar. Então, assim, eu estava saindo daquela fase da adolescência para entrar na vida adulta, mas já estava trabalhando, estudando, e aquela correria toda. E realmente, assim, não estava acostumado com aquela vida de trabalhar e estudar. Então, eu estava realmente cansado, né? Então, eu comecei, cansado dos afazeres da vida ando, enquanto meu corpo só em teus braços descansa. E aí eu falava de alguém, de uma pessoa lá que eu conhecia. E seguia por esse rumo da adolescência. Ai, coisa boa. Ó, nossa amiga Nádia acabou de entrar. Boa noite, Nádia. A Adélia tá falando pra gente falar da sua publicação. A gente vai falar agorinha, tá, Adélia? Fica aí, não sai não. Nossa amiga Adriele também. Beijo, Adriele. Ah, Juliano falou que precisa de um poema para conquistar uma namorada, ó. Jamais pedidos, hein, Brasil? Recebe essa. A Adélia falou assim que você tem que ir para Natal para pagar um jantar para todos os sócios do SPVA de Rio Grande do Norte. Ah, leva eu também, gente. Que negócio é esse? Tô gostando desse negócio. Que grupo é esse que viaja assim? Conta pra mim. Maravilhosa. A Olivia também, Luciana. Mas me conta uma coisa. Lindo seu poema. Assim, acho que esses escritos, acho que todo mundo passa por essa fase assim de descoberta. Talvez por falta de repertório e conhecimento não se joga, né? Porque acho que a gente, quando estuda e tudo, a gente tem aquela fase que a gente quer escrever. Na minha fase de adolescência, eu lembro que a gente tinha aqueles cadernos de poesia, aqueles cadernos de pergunta, aquele negócio de papel de carta, né? Que era tudo muito propício, assim, escrevia os versinhos e tal. Tinha aquele negócio de escrever versinho pro colega. Enfim, só que depois o tempo vai passando, a gente acaba perdendo isso, né? Chega na idade escolar, talvez isso não seja aproveitado, né? De uma forma que faça esse hábito perpetuar e a gente acaba perdendo e vai tendo aquela sensação de que nós não temos capacidade, né? Que isso é para as outras pessoas. Ah, isso não é para mim, ah, eu não dou conta, né? Então, acho que é muito desse lugar. Mas, na sua opinião, para a gente ser um bom escritor, é preciso ser um bom leitor ou não? Isso é fato ou é boato? Com certeza. Isso é primordial, eu diria. Eu creio que, assim, eu não tivesse tido contato com bons autores, com literatura, com a leitura de uma forma geral, eu não tivesse em volta de mim pessoas que têm o hábito da leitura, talvez eu não tivesse me apaixonado tanto pela escrita, e não tivesse aperfeiçoado essa minha forma de escrever, e talvez não fosse escritor, não fosse poeta, nada disso. Penso que é primordial. É preciso ler os bons autores. E lá no ensino médio, às vezes a gente acha ruim, fala, o professor está mandando eu ler Machado de Assis, o que eu quero com isso? Né? Mas assim, a gente vai aperfeiçoando a técnica, eu penso que primeiro é aqui, né? Ouvindo, como a gente aprende a falar, né? Desde a infância, desde a barriga da mãe da gente, né? A gente ouve, a gente lê e depois a gente escreve. Então, se a gente não tiver contato com bons autores,
eu penso que dificilmente a gente consegue depois escrever de uma maneira que seja agradável, de uma maneira que seja interessante. Mas, assim, aqui eu queria abrir um grande parêntese. Por quê? Porque, se a gente parar para pensar, nós temos algumas situações que são específicas. Por exemplo, se for olhar lá na história da literatura, tipo, a Odisseia. A Odisseia, dizem, há várias versões, dizem que a Odisseia ela foi escrita em vários anos, em vários períodos, na verdade. E a Odisseia não era um livro pronto. A Odisseia foi recolhido da literatura oral, que era passada de geração para geração. Então, as pessoas iam passando de pai para filho, contando aqueles versos, aqueles feitos heróicos, aquelas histórias, e aquilo ia passando de geração para geração. Até que alguém parou e falou, gente, eu vou escrever isso aqui. Que, no caso, foi a pessoa que eles chamou de Homero. Isso nos leva a crer, por exemplo, chegando aqui no Nordeste, aqui no Ceará, no Patativa do Assaré, por exemplo. O Patativa do Assaré, as pessoas dizem, próximas, que ele tinha pouco estudo de escola, que ele era quase analfabeto. Mas, assim, pensa nos poemas bonitos, né? Com o pouco estudo que ele tinha, com o pouco conhecimento que ele tinha. Isso por quê? Porque ele teve contato, de ouvir a literatura de cordel, de ouvir bons autores, de ouvir o pai, a mãe, o tio, a avó, as pessoas lá do Nordeste, da região do Ceará, né, de Assaré, onde ele morava, e com isso ele foi aperfeiçoando. É tanto que demoraram a escrever os poemas do Patativa para transformar em livro. Ele foi escrito bem depois. E quem escreveu cuidou de manter a linguagem do jeito que ele falava, né? Não aportuguesou, não colocou no português culto, no português... não, foi do jeitinho que ele falava. Então, foi colocando os textos da maneira que eram declamados ali na literatura oral. Isso a gente vai ver também lá nas tradições dos índios, dos povos originários, né, que habitavam a América aqui desde sempre, e nos povos da África também, porque a literatura oral é muito forte. Então, se a gente falar assim, eu preciso só ler Machado de Assis, eu preciso só ler... Não, a gente pode ouvir, né, os pais, ouvir, no caso da minha avó declamava, né, como eu já falei, Casimiro de Abreu, mas poderia ser um outro autor, entende? Então, assim, essa questão de conhecer bons autores aí, tem esses outros caminhos aí que muita gente não consegue explicar, entende? Já vou até emendar a minha pergunta aqui, que quais são... Eu sei que na sua história você deve ter lido inúmeros livros, inúmeras publicações, mas, assim, tem alguns em especial que ajudou a formar quem você é hoje? Com certeza, Carla. Voltando aqui à época da faculdade. Cheguei na faculdade, 16 aninhos, fui jogado lá, né? Daniel na cova dos leões. O povo falava, quantos anos você tem? 16. Não tem quantos. Você é menino, o que menino tá fazendo aqui? Caí lá na faculdade. E logo comecei a me aperfeiçoar, né? Pensei, não, o tempo que eu tinha aula até 10h20, e de 10h20 até 11 horas eu tinha que esperar meu ônibus para ir embora, porque era numa outra cidade. Então, de 10h20 até 11 horas, eu ia para a biblioteca. Virei assim, tão assíduo que, por fim, eu não precisava mais de carteirinha na biblioteca. Eu chegava lá, entrava, a moça me via e falava, qual livro você está levando? Não, vou anotar aqui. Anotava e eu pegava. Daí a pouco ela falava assim, não, pode levar, depois você entrega. Ela nem anotava. Você pega livro demais aqui. É de casa, né? E nessa época, lá na biblioteca, a biblioteca era bem novinha, a faculdade tinha passado por uma reestruturação, então assim, tinha um laboratório de informática, que nenhuma tinha na região, e a biblioteca também tinha muitos livros bons. Então, assim, eu já caí direto com uma coleção, assim, na sequência. Eu li todos os livros, tanto de poesia quanto de prosa, no caso do Monte de Andrade, me apaixonei, sou apaixonado até hoje. E tinha uma professora minha, a professora Sueli Maria de Regina, escritora daqui de Goiânia, excelente também. Não sei se ela está aqui na live. Se tiver,
Um abraço, professora Sueli. Professora. Representa muito na minha vida, representa muito em quem eu sou hoje. E a professora Sueli, ela me apresentou o Manuel de Barros, do poeta mato-grossense, lá do Pantanal, Manuel de Barros, e eu me apaixonei também. E na faculdade tinha uma coleção completa. Então eu peguei e li todos os livros do Manuel de Barros também. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu penso assim, que ler Carlos Drummond de Andrade e ler Manuel de Barros, todas as obras, todos os livros que tinham disponíveis na época, eu penso que acrescentou demais a minha vida, que acrescentou demais a minha história, e influenciaram bastante nos meus textos também. Vai ter algum poema meu que você pode ler numa situação, num livro, que você vai olhar e falar, cara, mas isso aqui tem Manuel de Barros nisso aqui. Já me disseram também do caso do Monte de Andrade, né, que tem também. Então, são os meus preferidos. A Adélia tinha perguntado aqui que bons autores contemporâneos você tem contato. Vou falar disso daqui a pouquinho. Vai falar? Vou falar. Vou dar uma segurada, daqui a pouquinho eu volto nessa pergunta da Adélia aí. Nós estamos igual programa televisivo. Dá uma segurada nessa informação para a Adélia sair da live. Mas me conta outra coisa. Para escrever, você falou que, né, precisa de inspiração e que você não consegue escrever assim rápido, pensar e escrever rápido. Você tem que digerir. E onde é que você capta assim, essas inspirações? É sempre questões relacionadas a relacionamentos, não só amorosos, mas assim, de vida, é natureza, é momento, é acontecimento que acontece, por exemplo, na sociedade, e de repente você pega um gancho e te inspira. Como que funciona assim, esse mix de inspiração? Porque tem muitas fontes, né? Mas tem pessoas que vão para lados diferentes, assim. Cara, é um pouco de tudo isso que você falou aí. Eu me apego ali às situações cotidianas. Porque tem aquele ditado que diz que de médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo né? tem um pouco. O poeta Paulo Leminski, outro maravilhoso também, que eu li de capa a capa, todos os livros que eu pude ler, tenho aqui um livrão dele dessa grossura, excelente, o Paulo Leminski, ele dizia uma coisa que também eu acho que vale a pena a gente pensar. Ele dizia assim, ó, poeta não é só quem faz poesia, é também quem tem sensibilidade para entender e curtir poesia. Mesmo que nunca tenha arriscado um verso. Quem não tem senso de humor, nunca vai entender a piada. Aí aqui vem a chave. Tem que ter tanta poesia no receptor quanto no emissor. Porque não adianta eu escrever uma coisa bonita, escrever uma coisa que eu acho que é maravilhosa, mas a pessoa que está do lado de lá não entende. Então, eu creio que essa questão da poesia, ela é uma via de mão dupla, né? Como diz Paulo Leminski. A pessoa que gosta, que tem essa sensibilidade para ler e entender poesia, muitas vezes, uma conversa, um bate-papo, ali eu chego, às vezes eu chego lá na secretaria, a gente está conversando ali eu tenho um insight para um poema, né? Um trecho de uma música, às vezes, alguém já falou, Júnior, eu já ouvi um versinho, eu já vi um pedacinho disso numa música, eu falei, pode ser que você tenha ouvido mesmo. Um lugar bonito, né? Um lugar que você conheceu, uma paisagem, uma foto, né? Eu gosto também gosto muito de fotografar, gosto muito de foto. Então, por exemplo, você está aqui, um trecho de uma canção que chama Alma Nua, do Vanderly. O Vanderly é um cara que escrevia, que compunha maravilhosamente, morreu muito cedo, né? Mas é a música dela que eu acho divina, maravilhosa. Então ele diz assim, veja a inspiração do cara. Ele dizia que se eu tiver que ficar nu, hei de envolver-me em pura poesia, e dela farei minha casa, minha asa, loucura de cada dia. Dá-me o silêncio da noite, para ouvir o sapo namorar a lua. Dá-me direito ao açoite, ao ócio, ao cio, a vadiar
pela rua. Gente, isso aqui é poético demais, é maravilhoso. Ele vai cantando e eu vou, parece que eu tô lá naquele lugar, assim, eu tô olhando aquela imagem, a lua lá no céu, o sapinho ali olhando para a lua, parece que eu vou lá naquele lugar e volto. E eu penso que a poesia tem que ser assim. A poesia ela tem que nos transportar para um outro lugar, né? As imagens poéticas, as imagens que compõem um poema, se elas não nos causarem essa sensação de muitas vezes sair daquele lugar, ir para um outro lugar, se não mexer com algo aqui dentro, eu penso que o poema ele pode ser qualquer outra coisa, menos um poema. Ele pode ter qualquer outra coisa, ele pode ter musicalidade, ele pode ser agradável aos ouvidos, mas se ele não mexer com as sensações ali, ele pode ter tudo, mas não é poesia. Não tem poesia ali naquele poema. Entende o que eu quero dizer? Entendo, não, eu tô sensibilizada. Falei para vocês, gente, que hoje ia ser aula. É aula, né? É aula. Pega o caderninho e anota para a vida. Achei fantástico isso que você falou da necessidade de ter poesia nas duas pessoas, em quem fala, em quem ouve, em quem recebe, né? Porque nunca tinha parado para pensar nisso, né? E muitas vezes eu sempre uso muito esse comparativo de dizer que a gente não pode cobrar do outro aquilo que talvez ele não tenha, né? E tal. E às vezes na poesia é assim, você quer que a pessoa seja romântica, que ela entenda e tudo, mas talvez ela não teve, né, aquela histórico que a fez ter essa sensibilidade. Aí a gente precisa trabalhar isso, né? É muito interessante pensar nessas vertentes, assim, adorei, vou até anotar para a vida. Queria registrar a presença da Marcela, da Aninha aqui, maravilhosas. A Cleusa, que entrou, não sei se está aí ainda, beijo para você, mandou beijo para você também, viu? Maravilhosa. Marcela recitou até aqui um trechinho, ó, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, ó. Profunda, minha amiga Marcela. Amei. Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Fernando Pessoa. Ó, vamos de pergunta de Juliana aqui, ó, que ele tá super interessado em se tornar poeta. Já que você não fez o poema dele, a poesia dele, ele mesmo já escreveu, porque ele é desses, né? O que é necessário para ser um bom poeta? É algo daquilo que eu já falei. Eu penso que o primeiro passo é gostar de poesia, né? E aí ler bons autores e ir trabalhando. Essa junção. Porque o poeta, Carla, eu penso que o poeta é como se ele fosse um intérprete. O poeta é aquele cara que consegue, ele tem uma anteninha ali, um sensor ali, uma anteninha, que recebe o sentimento ali e consegue transformar isso num texto, consegue transformar isso num poema, consegue captar aquelas sensações e colocar isso no papel. Então, o poeta, muitas vezes, como diz a moça falou aí agora, o poeta, muitas vezes, ele é um fingidor. As pessoas falam assim, nossa, Júnior, mas você estava sentindo bem quando você escreveu isso? Estava muito depressivo. Eu falo, gente, não precisa ser minha, não. Eu conversei com alguém me contou uma história, alguém me falou, eu senti alguma coisa ali e joguei isso pro papel. Não é tudo que eu escrevo que é meu, não. Isso aí também o povo confunde muito, né? Sempre acha que o que você faz é realmente o que você está sentindo. E não necessariamente, às vezes é aleatório e... Confundem o eu lírico, né? O eu poético com a pessoa. Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui, ó, que ri, que brinca, que gosta de fazer piada com as coisas mais inúteis. Mas muitas vezes o poeta é esse cara mesmo, que consegue captar aquilo que alguém... às vezes a pessoa sente algo e não consegue trazer para o papel. E o poeta é o cara que capta aquela mensagem e traz para o papel, colocando uma musicalidade, colocando umas metáforas, umas figuras de linguagem ali para embelezar, para tornar aquilo mais agradável aos olhos e aos ouvidos. E aí, esse tanto de coisa que vocês leem por aí. Aí, a Adélia está
completando sensibilidade, textualidade, leitura, intertextualidade, estudo, escrever, reescrever. É isso, Brasil. Perfeito. Maravilhoso, Adélia. Adélia, Luciana. vou só fazer uma outra Deixa. menção aqui. A Adélia é presidente da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins lá de Natal. Pessoa maravilhosa, que me acolheu muito bem na sociedade. Ela era vice-presidente, né, na verdade, e agora presidente da SPVA. Pessoa maravilhosa. E a Adélia também, ela já adiantou aí, a Adélia também fez, junto com a Flávia Arruda, não sei se a Flávia está aqui, mas a Flávia é maravilhosa, lá de Natal também. Flávia Arruda escreve, ela vai escrevendo, Carla, a gente vai lendo ali, parece que você está lá dentro da cena que ela está descrevendo. Ela escreve crônicas, né? Parece que você está lá dentro. Uma pessoa que compensa você chamar e entrevistar ela aqui no seu Bem Carla. Uma pessoa maravilhosa. Não sei se ela está aí, mas se não está, vocês contem para ela que ela é minha convidada. Se não tiver, eu vou passar o contato dela para você. Perfeito. E juntou a Adélia e Flávia e fizeram o prefácio do meu próximo livro, que já era para ter sido lançado em novembro, mas já vou fazer o compromisso com você aqui. Como o livro não foi lançado ainda, assim que for lançado o livro, o primeiro lugar que eu vou falar sobre esse livro vai ser aqui com você, já está marcado. Tá bom? Gente, eu tô chique demais, Brasil. Que isso, hein? Compromisso nosso aqui. Compromisso no ar, hein, gente? Ainda bem que essa live fica gravada. Vai ser um prazer imenso, imenso, imenso. A Marcela fez uma pergunta aqui. Qual a diferença ou diferenças de poema para poesia? Por favor, fez a pergunta certíssima para o nosso professor de português. Eu sabia que ia surgir essa pergunta, Carla. Não, tinha certeza. Professor. Isso daí. Quem foi que fez a pergunta? Repete. A Marcela. Marcela, pense da seguinte forma. O poema é o texto escrito em forma de versos, de uma maneira geral, né? Cada linha é um verso, isso é o poema, certo? Tem até o poema em prosa, hoje o povo bagunçou tudo. Tem o poema em prosa, que é um texto escrito em prosa, mas prosa poética. O que significa a prosa poética? É um texto escrito em prosa, mas com recursos da poesia. O que é a poesia? A poesia é aquilo que envolve o sentimento. A poesia é o ingrediente do bolo, né? Vamos pensar no poema de novo. O poema, ele tem, cada linha é um verso, ele tem musicalidade, ele tem ritmo, ele tem uma boa sonoridade, ele tem rima, ele tem métrica, tudo isso são ingredientes, né? Ele tem figuras de linguagem que vão tornar cada verso mais bonito, ou não, né? E a poesia é um dos ingredientes do poema. A poesia é aquilo que envolve o sentimento. Então, por exemplo, é só no poema que tem poesia? Não. Como eu falei lá atrás, eu posso olhar uma cena, ver um lugar que eu conheci, uma paisagem bonita, aquilo mexeu com o meu sentimento, isso é extremamente poético. Um entardecer. Você é suspeita para falar. Você já viu as fotos que eu tiro do amanhecer e do entardecer, né? Aquelas fotos são extremamente poéticas, entende? Então, a poesia é o ingrediente do bolo. E o poema é o bolo pronto com outros ingredientes, né? Mais ou menos. Será que deu para entender? Perfeito. Deu para entender, Marcela? Põe aí para a gente, por favor. O Frederico perguntou aonde encontra o seu livro. Você já tinha comentado que ainda não foi publicado, né? Esse livro a que eu me referi anteriormente, que a Adélia fez o prefácio junto com a Flávia Arruda, esse livro ele vai ser publicado pela coleção Goiânia em Prosa e Verso, daqui de Goiânia. Era um sonho meu participar dessa coleção, Carla, e nunca pude participar. Sempre quando eu tinha um processo seletivo, eu não ficava sabendo, quando eu via, era a coleção sendo publicada. Essa coleção está no Guinness Book, daqui de Goiânia. A prefeitura patrocina
a prefeitura patrocina, né, entra com recurso, né, de leis de incentivo, não sei explicar direito como é que funciona, mas aí publica 200 autores diferentes. Então, é um lançamento coletivo. 200 autores, mais de 200, na verdade. 200 e tantos autores publicando cada um o seu livro naquele momento único ali. Então, isso está no Guinness Book. Então, essa coleção agora já vai para a décima edição. E aí, era para ter sido publicado em novembro, não foi, mas a editora Kelps, o pessoal já entrou em contato com a gente e falou, olha, ainda está lidando com a burocracia, o livro está prontinho, está no forno lá, prontinho para ser lançado. Mas ainda não foi por causa de uma burocracia dessa questão da documentação. Mas está pronto. Em breve ele deve estar aí, e aí todo mundo vai ter acesso a esse livro aí. O nome dele, já vou falar, eu não dou conta de guardar segredo. O nome desse livro, Carla, é um nome muito bonitinho também. O nome desse livro é Saudade é Café Quentinho Passado Agora. É o nome do livro. Saudade é Café Quentinho Passado Agora. Café sua cara, Brasil. Ó, cadê o Frederico? Frederico, ó, o segredo então é seguir o Júnior, ficar de olho, que assim que sair, ele tiver notícias, ele vai publicar lá nas redes sociais dele. E a gente volta na live também depois para fazer a próxima, para falar mais sobre o livro, sobre a publicação. Mas cola na gente que é sucesso, hein? Aí você vai ficar sabendo de tudo. A Adélia fez um monte de elogios para mim, a Adélia, nossa. Estou extremamente sensibilizada e envaidecida aqui. Muito obrigada, viu? Adorei o carinho. A nossa Ana Maria Souza Felipe entrou, amiga linda, maravilhosa. Marcela disse que entendeu tudo. Tá maravilhoso. Então a gente pode seguir agora, que eu acho que eu consegui atender a todo mundo que estava falando com a gente no chat. Maravilhoso. Mas vamos lá. Na sociedade contemporânea que a gente vive hoje, a gente não ouve falar tanto de poesias, de poemas, como antigamente. A gente tem aquela impressão de que isso, né, principalmente quando se tratado no senso comum, é algo do passado, é algo das sociedades antigas, né, que eram mais poéticas, que escreviam mais cartas. Hoje em dia, com a velocidade, né, da tecnologia, celular, tudo muito instantâneo, parece que se perdeu. A gente tem essa impressão que se perdeu um pouco. E aí eu queria saber de você se é fato ou é boato que a sociedade contemporânea esqueceu um pouquinho a poesia. Boato? Não, isso aí chega a ser fake news. Fake news. Boato dos grandes, Carla. O que mudou foi a forma de divulgar. O que acontece? Antigamente, o livro era uma solenidade, o lançamento de livro. Por quê? Porque o livro era um momento de realização. Era a hora de divulgar, de falar, olha, isso aqui é meu livro. Com as redes sociais, com as tecnologias, a forma de divulgação mudou. Então, hoje, o que acontece? Grande parte das pessoas, ela vai postando ali nas suas redes sociais, meio que a conta-gotas, né? Posta um poema, todo mundo lê e comenta. Daqui uns 2, 3 dias posta outro, todo mundo lê e comenta. Então, só mudou a forma de divulgação. Da mesma maneira que também aconteceu com a música. Se a gente for perceber como que eram as músicas antigamente, o pessoal gravava o disco, depois passou para o CD, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a pessoa lança na sua rede social a música e aí depois, daqui a algum tempo, vai fazer o lançamento do DVD ou do EP, né? E a pessoa recebeu ali, já baixa a música direto do site da pessoa, direto do canal da pessoa e já resolve. Com o livro é a mesma coisa. O livro também, hoje, ele se tornou meio que um acessório, na verdade, né? Assim, a pessoa que compra o livro, compra para guardar de recordação, para ter ali na sua casa, né? Por várias formas. E aí, o que acontece? Por causa disso, as pessoas têm essa impressão, que eu acho que não é tão real, de que a poesia não faz sucesso. Você quer ver? Eu vou citar alguns nomes aqui, a Adélia tinha perguntado agorinha, eu vou citar alguns nomes aqui, você vai me dizer, assim, você só vai concordando com a cabeça se você já ouviu falar ou não. O pessoal que está na live também vai me dizer, vai dizendo aí se conhece alguma dessas pessoas que eu vou falar aqui das redes sociais.
tá? Atividade, hein, gente? Ó, fica com o dedinho aí pronto para escrever. Daniele Martins, Clarice Freire, Kátia Costa, Bruno Missorino, Francisco Ramay, grande Ramay, Bruno Fontes, Edson Neto, Joab Brandão, Gabriel Balzan, né, que chama lá o nome artístico Gabi Balzan, Pedro Miranda, Rodrigo Palauro. Quem me acompanha nas redes sociais, pelo menos aí uma vez por semana, vai ver alguns desses aí nos meus stories. Mas vamos trazer mais para Goiás. Goiás a gente tem o Lucão. Lucão é o cara que ele escreve no Popular também. O Lucão é o único autor que eu vi, assim, sem falar de Cora Coralina, sem falar dos clássicos, né? O Lucão é o único cara que eu achei numa livraria de São Paulo, no shopping de São Paulo. Conhecidíssimo Lucão. Escreve no Popular final de semana. Caio Bruno anda meio sumido, mas assim, um cara que escreve maravilhosamente bem também, tinha uns projetos legais. Do meu segundo livro, quando eu lancei, ele me ajudou bastante, é um cara que eu tenho uma gratidão grande também por ele. E aí vamos voltar para mais alguns, também das redes sociais, esse aqui eu tenho certeza que todo mundo conhece. Braulio Bessa, que você colocou no começo da live, né? Braulio Bessa, redes sociais, daí a pouco programa da Fátima Bernardes, da Encontro, e aí ganhou o mundo. Braulio Bessa, gigante, conhecidíssimo. Depois do Braulio Bessa, Vitória Rodrigues, maravilhosa também, tem um programa dela naquele canal fecha, a GNT, que é um programa dela de cordel, Vitória Rodrigues. E tem uma que talvez vocês não conheçam hoje, mas anotem o nome dessa moça, cordelista excelente, maravilhosa. Daiane Rocha, do Nordeste também. Excelente. Quem não conheceu, procure conhecer. Maravilhosa. Tem uns cordéis que eu fico arrupiado só de ler, só de ouvir ela declamar. Maravilhosa, Daiane Rocha. E aí eu vou citar também. Oi? Essa nossa live tá muito chique. Luciana chegou aqui na nossa live, agora o Denner lá dos Estados Unidos, porque somos assim, internet. Aí o pessoal tá dizendo que gosta mesmo do livro físico, né? De sentir aquele cheirinho de livro. Hoje a gente tem um pouco de dificuldade, sim. Principalmente as pessoas um pouco mais antigas, a dificuldade de ler no computador, né? Porque hoje tudo é em PDF, tudo tá aqui no e-book e tal. Mas a gente gosta mesmo do livro, para riscar, para escrever, para dialogar ali com o livro, enfim. Eu sou dessas ainda, eu gosto de escrever no livro. Então é por isso que eu acho, assim, por tudo isso que a gente está falando, que eu acho que a poesia não está fora de moda, que a poesia não acabou e nem acaba. Por quê? O que mudou talvez seja a forma de ler, a forma de divulgar, né? Falando ainda eu falei agora das postagens. Por que eu coloco, todos os dias eu coloco um poema de qualquer autor que eu conheço, ou o meu mesmo, nos meus stories, e coloco muitas vezes no meu status também do WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas que me seguem, as pessoas que me acompanham, se o cara falar assim, eu não tenho acesso, eu não consigo ler, eu não conheço, eu não compro o livro, mas se entrar no meu status, todo dia tem um poema. Então tá lendo um poema por dia, pelo menos. E eu penso que isso passa pela minha missão, sabe, Carla? De levar a poesia por onde eu estiver, de levar a poesia por onde eu passar. Entende? E isso é maravilhoso, é lindo. E sem falar que se a gente começa a puxar, tem muitos hoje na internet, né, perfis que só trabalham com esse tipo de coisa, assim, com pequenos trechos de poesias, de poemas, de escrita, de informação em geral, né? Isso também acontece, muita gente segue, mais no âmbito motivacional da coisa, né? Principalmente quando tem essas pegadas assim de transformação e tudo mais. Mas às vezes sem perceber está consumindo e acha que não está consumindo. Acho que acontece também, né? Mas conta aqui pra gente, quais são os maiores desafios em seguir uma carreira de escritor no Brasil, na sua opinião? Eu penso, Carla, que é baseado nisso que eu acabei de falar agora, da questão da divulgação, né? Se a pessoa não tiver o foco de aprender outras formas, porque de onde vinha a renda dos escritores antigamente?
era de publicar e vender o livro. Como o livro não está sendo tão vendido da mesma forma que era antigamente, então o cara tem que ter outras formas de rentabilizar. Então aí volta para as redes sociais, né? É onde ele vai fazer um trabalho de divulgação, e outras formas de divulgação nas redes sociais para poder rentabilizar e conseguir se manter como escritor. Mas não é fácil, não é fácil. Eu estava vendo esses dias um autor, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele dizendo assim, que largou tudo para viver da literatura e assim tentou fazer isso por 2 anos e que realmente não estava conseguindo. Então, assim, eu penso que tem outros fatores hoje que atrapalham. A questão da pandemia, por exemplo, que derrubou muita gente, né, que atrapalhou muito a questão financeira de todas as pessoas. Mas eu penso que é isso. Hoje em dia, o escritor ele precisa se reinventar. Se ele conseguir se reinventar, ele consegue se manter. Senão, ele não consegue. Ó, a Karine tá dizendo que tá passando da hora de você postar mais sobre suas poesias no Instagram. Muita gente consome e ama. Fica a dica, né, Karine? Ela já me falou e outras pessoas também já me deram ideia. Tá no radar aí pro ano que vem, já vou antecipar aqui também. Tá no radar pro ano que vem aí, criaram outro perfil só para postar poemas, para postar as fotos que eu tiro também, fotos que eu gosto, e publicar isso de uma maneira mais organizada. Esse meu perfil aqui, assim, eu comecei por acaso, eu já tinha o Facebook, migrei para o Instagram, mas assim, ainda não consegui organizar e colocar da forma que eu queria. Espero conseguir fazer isso, é uma das minhas metas para 2023 aí. Olha! Você tem um poema, assim, preferido, que você leva para a vida, sempre que você, não sei, tá passando por alguma situação, você lembra dele, enfim, aquele que a gente leva, assim, como lema para a vida toda, de estimação. Cara, você perguntar assim, você perguntar para um autor se tem um poema que ele mais gosta. Vários, eu sei, Brasil. É a mesma coisa de chegar em você e falar assim, cara, você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Tá bom, tá bom. Entre todos esses. Eu vou citar um aqui que eu acho maravilhoso. Eu fiz esse poema em parceria com uma outra colega lá de Natal, maravilhosa também, a Clécia Santos. E foi de uma ação da SPVA que a gente fez. A proposta era fazer um poema em dupla. E aí eu estava chegando há pouco tempo, não conhecia muita gente. Aí fui escolhido pela Clécia. Gonçalves, vamos? Falei, vamos. E fui. E aí a gente fez pelas redes sociais. Ela fez um pedacinho, eu fiz um pedacinho. Ó, essa parte eu não gostei, vamos tirar isso, colocar outro. E saiu. Esse poema chama Cheiro de Mulher. Olha! Eu fiz esse poema junto com a Clécia Santos. E, por incrível que pareça, nem eu nem ela publicamos esse poema ainda. Esse poema é inédito, assim, em publicação. Inédito. Mas ele existe. Bem, Carly, para vocês que estão assistindo aí. Ele já existe e está por aí, rodando. Então, Cheiro de Mulher. Ele diz o seguinte: esse rosto aveludado, frágil, emoldurado, não é aço. Cheira a café coado, manhã ensolarada, bolo em pedaços. É rosa despetalada, poesia inacabada, inesperado abraço. Gente, é maravilhoso esse poema que eu fiz com a Clécia Santos. Lindo. Ela é maravilhosa. Não, eu tô com Karine no ar. Você tem que começar a compartilhar numa constante aí. Que, inclusive, já é a nossa próxima pergunta. Porque, Júnior, conversar com você é tão bom que já passou 1 hora e a gente ainda tinha pauta para mais, ó. Mas eu sei que você tem que buscar a sua esposa. Então, a gente vai caminhando para o final. Né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dos seus planos de 2023, além de organizar a sua página, né? O que você tem aí já programado para 2023? Deixa eu voltar um pouquinho na nossa pauta, só para falar uma coisa bem rapidinho. Fica à vontade. Só falar uma breve fala. A gente tem quanto tempo ainda? 1 minuto? Sacanagem. Não, pode falar.
Você tem quantos minutos você quiser. Eu tô preocupada com o seu horário. Não, Eu tô então, tranquila, o povo tá tranquilo aqui, meu filho. É isso. não, então pode ficar até meia-noite, pode ficar tranquilo. Vamos lá, então. Então, olha, eu queria falar um pouquinho, a gente falou agora eu te falei de decidir entre um poema e outro, é igual você perguntar se você gosta mais do seu pai ou da sua mãe, né? Vou falar um pouquinho de cada filho meu, né? De cada livro que eu escrevi, de cada livro que eu participei, falar um pouquinho de cada um, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, o primeiro livro que eu participei é esse aqui, ó, chama Grandes Escritores do Centro-Oeste. Esse livro é de uma editora lá de São Paulo. Na verdade, eu participei, na época da faculdade, de um concurso literário, onde quem fosse selecionado teria a publicação. Foi a primeira vez que eu participei de um concurso literário. Uma professora, tinha um amigo meu que já era escritor, conhecido, já tinha 2 livros publicados, e aí me incentivou, não, vamos publicar e tal. Aí eu mexi nos meus guardados lá, já tinha alguma coisa escrita, peguei, separei um poema e coloquei ali. Tá lá, Grandes Escritores do Centro-Oeste, foi o primeiro livro. Depois, quando eu cheguei em Goiânia, eu pensei, gente, esse trem tá indo para frente, vamos pensar em algo maior. Aí eu escrevi esse aqui, ó. Esse aqui, ele chama Cartas, aí aparece invertido, né? Cartas, Poemas e Lembranças da Adolescência. Esse livro foi o primeiro livro que eu escrevi, o livro solo meu, né? Mas esse livro ele é maravilhoso. Eu fiz sob demanda. Como que era isso? Eu achei um site que publicava, mandei o material, a forma, o tamanho do livro, do jeito que queria, revisadinho, prontinho. Amiga minha, Maria Lúcia Vaz, Malu, fez a capa, essa capa maravilhosa. O professor Roberto do Amaral, professor de português, fez o prefácio desse livro. E aí organizei, mandei para a editora, publicou. Ó, Eliette, linda também lá de Natal, tá falando que tem esse livro. Eliette é uma grata surpresa que eu tive, o cara, não tem como não falar dela agora. Beijo pra Eliette, gente. Só audiência qualificada aqui. Conta, quem é Eliette? Eliette, lá de Natal. A gente se conheceu pelo Facebook, né, pelas redes sociais, porque eu postava de vez em quando um poema no Facebook. E a gente começou a fazer amizade e tal. E aí eu publiquei esse livro, do qual eu estava falando, Cartas, Poemas, Lembranças da Adolescência, e aí mandei um exemplar para ela. E aí ela ficou felicíssima da vida, e ela divulgava, assim, e divulga até hoje, uma pessoa maravilhosa. Ela que me apresentou para a SPVA. Ela falou, olha, que me bancou, falou, olha, esse cara eu conheço, esse cara, ele tem... é um cara bom, vamos colocar ele no grupo. E aí me colocaram no grupo do WhatsApp, e a partir daí eu já me filiei, já fiz minha inscrição e já virei cidadão de Natal, já participo de tudo com eles. Maravilhosa. E ela fez uma outra coisa, que para mim, Carla, que não tem dinheiro nenhum que vai me pagar isso da minha vida. Eu posso viver 100 anos. Eu fui para Natal para passear com a minha família, pouco depois de conhecer Eliette, e conheci outras pessoas também, já algumas pessoas da SPVA. E ela fez na casa dela, Carla, sem me conhecer pessoalmente, me conhecia do Facebook, fez na casa dela um sarau. Chamou os amigos dela, músicos, poetas, escritores, na casa dela, me recebeu, fizemos um sarau com música, com poesia, com tudo que há de lá na casa dela. Então, assim, isso para mim não tem preço. Porque assim, a pessoa que não me conhece pessoalmente, me levar para dentro da casa dela e fazer tudo isso, porque me conheceu um dia no Facebook e gostou dos meus poemas, eu fico até emocionado. Não tem como uma pessoa... não tem dinheiro nenhum que pague isso para essa pessoa, tem? Não tem. Nossa, eu fico emocionada também. Que pessoa, hein, Eliette? Parabéns. Devo isso para Eliette. Depois do próximo livro, Carla, que eu escrevi, esse já foi mais profissional. Esse eu mandei para análise de uma editora. Eu pensei, se deu certo o primeiro, eu vou mandar para uma editora para eles avaliarem e falarem, não, se for bom, a gente publica. Se não for bom, põe fogo nesse trem e acabou, né? Eu mandei. Se for bom, a gente publica. Se não, põe fogo e joga fora. Gente. A Adélia está lembrando. A Eliette mora em Nízia Floresta, que é uma cidade próxima a Natal. E
cidade maravilhosa também. Quando puder ir a Natal, Vizinho. vá até Nísia Floresta, tem a praia de Barra. Então, vamos conhecer a Eliette, porque a Eliette aí é anfitriã desse nível, gente. Não, você não faz ideia. Aí, Carla, mandei para a editora do Rio de Janeiro esse livro aqui, ó. Ele chama Pouquíssimos Versos e Outros. Pouquíssimos Versos e Outros. Esse livro, Carla, também foi um livro feito a muitas mãos. Esse livro, quem fez a capa dele foi o Renato Cambuí, meu amigo, meu irmão lá de Nova Glória, fez a capa para mim e me doou. Renato Cambuí, acho que até ele deve estar na live aí. Se ele tiver, se o Renato estiver na live, manda um oi aí, Renato, pra gente ver que você Dá tá um aí. salve pra gente conhecer Fez a- você. Eu, né? Conhecer. Fez a capa o Renato. Essa parte aqui da quarta capa, aqui do final, quem fez foi o Robson Veiga. Robson Veiga é um cara maravilhoso também, o Carla, que só me conhece do Facebook, de coração, fez essa última capa aqui e fez mais. Tem um poema meu que chama Florescer, que está no outro livro que eu vou mostrar em seguida. Ele musicou esse poema e transformou esse poema em música. E essa música tá rodando por aí também. Excelente. Excelente. Eu vou reclamar ele agora. O Robson Veiga foi quem fez essa última capa. Aqui, as orelhas do livro. Aqui, ó, quem fez as orelhas do livro. Pessoa maravilhosa também que conheço nas redes sociais. Chama Ercília Fernandes, lá da Paraíba. Professora também, como a gente. Maravilhosa. Fez as orelhas. E quem fez o prefácio desse livro, também não sei se está aqui na live, é uma pessoa que também generosíssima, Carla. Outra pessoa, escritora aqui de Goiás, é uma pessoa que eu também não tenho nem como pagar para ele o que ele fez por mim. Sem me conhecer pessoalmente, me conhecer das redes sociais. O nome dele é Luiz Jaquino, um poeta maravilhoso daqui de Goiás. Quem está na live e que não conhece, procure conhecer. Um dos maiores poetas de Goiás, digo isso sem puxa-saquismo, não preciso disso, sem medo nenhum de errar. Um dos maiores poetas vivos de Goiás, Luiz Jaquino. Fez o prefácio desse livro aqui. Maravilhoso também, Luiz Jaquino. Seguindo no nosso caminho, aí eu fui para as coletâneas. Júnior, vamos participar? Gente, eu estou juntando material para publicar um livro. Não, pega 5 poemas aí e manda para a gente. Não tem. Tem, procura aí que tem. Aí cheguei nesse livro aqui, ó. Antologia Lusófona. Um livro maravilhoso também. Esse livro aqui, Carla, ele foi publicado primeiro em Portugal, depois aqui no Brasil. Por que ele foi em Portugal? O Carlos Margarido, ele é um dos organizadores, né, o criador desse projeto, ele publicou várias antologias de poetas que escrevem em língua portuguesa. Então, nesse livro tem autores brasileiros, eu e mais alguns aqui de Goiânia, eu, Terezinha Cardoso, o Caio Bruno, que eu falei agorinha, o Ivanor Florencio, que já foi secretário da Cultura, algumas pessoas aqui de Goiânia. E tem poetas portugueses, tem poetas angolanos, tem poetas moçambicanos, tem poetas lá de Guiné-Bissau, países que falam língua portuguesa. Então, esse livro aqui ele é muito bom também. Esse livro aqui eu posso dizer sem medo de errar também, ele roda o mundo. Tem dele por todo lugar do mundo. Gente, tô ficando muito chique com esse meu amigo mundial, de fama mundial. E aí eu chego lá na SPVA, que eu falo de boca cheia também. Sou associado, fui muito bem recebido, tenho um carinho grande demais por todo mundo da SPVA. Aqui, ó, esse livro, ele chama O Dia em que a Terra Quase Parou. Esse livro é uma coletânea que foi feita especialmente por esse momento da pandemia. Então tem poetas da SPVA, todo mundo falando sobre esse momento, pelo qual a gente também acabou, né? Acaba e volta, mas pelo momento da pandemia. Então tem um poema meu aqui nesse livro, O Dia em que a Terra Quase Parou, e maravilhoso livro, publicado pelo pessoal da SPVA. E aí
chega no último livro que eu participei, mais recente, que chegou para mim esses dias, a Adélia me mandou, que é esse livro aqui, ó. Esse livro chama Trova Borra Tela. Por que Trova Borra Tela? Pedro Grillo, isso aqui não é Antônio Poteiro, tá? Não é o nosso Antônio Poteiro, não. Olha pra você ver, não parece? Não é o nosso Antônio Poteiro, não. Esse aqui ele chama Pedro Grillo, lá de Natal. É um artista, pluriartista, fazia um monte de coisa legal, muitas telas, muitos quadros expostos lá por Natal, um cara excelente. Não cheguei a conhecê-lo pessoalmente também, mas assim, de ouvir falar, pelo que as pessoas falavam dele. E aí esse livro chama Trova Borra Tela. Por quê? Ele se auto-intitulava Borra Tela. Por quê? O pintar ali, ele dizia, não, borro telas, né? Borrar telas. E trova por quê? Porque a proposta do livro era a gente criar uma trova, ou seja, um poeminha de 4 versos, né? 4 versinhos ali, trova, borra, tela. A trova seria de acordo com uma tela dele. Então a Adélia mandou para mim uma telinha dele e falou, Júnior, faz sua trova baseado nessa tela. Eu olhar para a tela e escrever a minha trova. E aí saiu, chegou para mim há pouco tempo, a Adélia me mandou, é minha última participação em livros aí. Que ótimo! Natal. A Flávia está dizendo que essa coletânea é belíssima. Trovas e imagens que encantam. Aí, apareceu Flávia Arruda. Carla, cola nessa menina aí que é sucesso. Flávia, você não sabe, mas você já é uma das minhas convidadas para o Bem Carla do ano que vem, tá? Graças a Júnior, a Adélia, que falaram tão bem de você aqui. Não sei se você vai aceitar, mas já faço o convite publicamente. É isso aí, não, ela vai aceitar. A Flávia é maravilhosa também. A Flávia, você já deve ter visto a Flávia, sabe quando? Você lembra da pandemia que teve uma crônica que eu fiz que falava sobre abraços, que alguém fez o vídeo lendo a crônica? Sim. Aquela pessoa que é a Flávia Arruda. Olha! Maravilhoso. O vídeo rodou Goiânia, Goiás e o mundo. O vídeo dela lendo a minha crônica sobre abraços. Aí rodou Goiânia, Goiás e o mundo. Ela disse sim, gente. Olha que gracinha. Ela disse sim. Tô igual noivo. Ela falou sim. Maravilhosa. Júnior, mas eu não sabia que você tinha tantas publicações, tantos escritos, tantos livros assim. Tá vendo que é tempo rico pra gente poder conhecer? E olha que a gente conversa, né? E o quanta coisa eu descobri hoje. Gente, ser humano é fantástico. Maravilhoso. E aí, me conta uma coisa. Para as pessoas que estão aqui nessa live, para as que vão passar, quem quiser te seguir, entrar em contato com você para parcerias, enfim, para poder... Hoje você falou muito desse network que você fez aí no Brasil todo, e isso é muito importante, é muito legal. E, de repente, tem pessoas aqui que querem entrar em contato com você. Como é que elas fazem? Cara, é aqui pelas redes sociais mesmo. Eu ainda não tenho canal no YouTube, TikTok, essas coisas todas não. Mas, assim, você entrar em contato comigo pelo Facebook, @Poeta Gonçalves Júnior, ou pelo Instagram também, @Poeta Gonçalves Júnior, né? Sem as cedilhas, sem nada. Gonçalves Júnior, né? Pode me chamar, pode me procurar, se quiserem. Por exemplo, hoje mesmo eu estive numa escola falando um pouco, não tudo que a gente falou aqui, foi bem rapidinho lá, mas o pessoal das escolas me chama para participar de momentos, de saraus, de semanas de leitura, dessas coisas todas. Podem me chamar, eu vou como dizia meu pai, eu vou com a cara mais boa. Ai, que coisa boa. A Ana Maria tá como eu aqui, dizendo que te conhece, mas também não sabia de tantos feitos. Tá te parabenizando aqui também. A Flávia também dizendo para você, cuidar de criar o seu canal, viu? É isso. Tudo isso para 2023. Se vira aí na sua uma semaninha de folga, hein? Uma semana é pouco para tantos planos. Eu queria que você deixasse aí
as suas últimas considerações. É claro, a gente vai encerrar essa live daqui a pouquinho com poema, né? Não podia ser diferente. A gente vai explorar até o último momento. Mas, de repente, se ficou alguma coisa que você queria ter dito, enfim, uma mensagem para as pessoas que nos acompanharam até aqui, nosso público foi fiel até o final. Maravilhoso. A fala é sua. Carla, eu queria voltar numa fala que tem um ditado que diz assim, que a gente tem que ter filhos, plantar uma árvore e publicar um livro. Eu já fiz tudo isso. Tenho 2 filhos, um casal de filhos maravilhosos, que eu amo. Já plantei muitas árvores e já publiquei alguns livros. Mas assim, isso aqui não é despedida, eu não estou querendo morrer não, para falar, se não já fez tudo isso, pode morrer. Não, De forma não morra. De forma nenhuma, eu quero viver pelo menos até uns 95 anos aí para mais. Mas eu queria dizer o seguinte, que o livro, as pessoas muitas vezes não entendem direitinho a sabedoria que há por trás desse ditado, né? O livro, ele é muito parecido com os filhos ou como as sementes das árvores, né? Voltando aqui no ditado. O livro também passa por um processo de gestação, um processo de maturação. O Manuel de Barros, ele escrevia, deixava ali prontinho e guardava aquilo ali por 10 anos. Ele dizia que era um tempo de maturação daquele livro. Que eu estou substituindo aqui, dizendo que é um tempo de gestação. As pessoas não veem, não sabem por trás disso aqui, ó, quantas histórias, quanto suor, quantas lágrimas, quanto tempo foi dedicado aqui. Então, eu penso que o livro é muito parecido com a semente da árvore, com o filho, né? As pessoas falam, o livro é como um filho, né? Eu penso que o livro é exatamente isso. Muitas vezes, o leitor, ele não vê a gravidez, ele não participa da gravidez, né? Ele só vê a criança depois que nasceu. Então, isso é uma reflexão que eu quero que as pessoas, quando tiverem com o livro na mão, quando manusearem um livro, que as pessoas façam esse processo de reflexão, de entender que aquele livro ele foi gerado, né? Até chegar ao processo de nascimento ali, aquele livro foi gerado, ele passou por todo um processo, pelas dores, né? pelas lágrimas, né? Até chegar ao ponto que ele foi publicado. Então, essa é uma reflexão que eu acho que é interessante as pessoas fazerem quando estiverem manuseando um livro ali. E eu queria fechar não, se você quiser fechar, se você quer perguntar mais coisa também, eu queria fazer um poeminha. Você já tem convites aqui, ó, no nosso chat interativo aqui, Ana Maria falando que já está pensando em algo para te convidar na reabertura da cafeteria da filha dela. Eu também quero ser convidada, Ana Maria, você me leva nesse rolê, porque a sua filha só faz coisas deliciosas. Pensa num cafezinho da tarde com os negócios que a filha dela faz. Maravilhoso. Eu ainda não saboreei, mas assim, dizem que o processo de saborear ele começa com os olhos, né? A gente come primeiro com os olhos, né? Eu já saboreei várias vezes com os olhos. Aquilo que ela posta. É o Acaiá Café. É isso? Isso. O Acaiá Café. Você vai lá recitar a poesia, o poema, eu vou lá divulgar e ó, a gente toma um café. Fechou. Fechou. Excelente. A Lu tá falando que ela que convidou você para falar de poesia com os estudantes dela do 5º ano hoje. Maravilhoso. A Lu? Dupla, ela colocou aqui. A Lu, eu já fui na escola dela também. Essa de hoje não foi a dela, não. Eu fui em outra escola. Mas a dela eu fui também. Não, cara, pensa num momento maravilhoso. Que convite maravilhoso que a Luciana me fez. E eu fui tão feliz de participar desse momento com ela e com os aluninhos dela. Eles construíram falando sobre as tecnologias. Aí foi passando por toda a história das tecnologias e chegou no processo do livro. Aí ela falou, tem que trazer um escritor aqui. Aí quem foi lá?
Tá vendo? Ó, a Cleia tá falando, Ana Maria, porque nossa live é a live de network. Ela já tá dizendo que quer ir também na inauguração do Acaia Café. Então, já vamos deixar aí. Ela colocou o arroba maravilhosa. E divulga pra gente, segue lá que quando for a reinauguração, você avisa a gente, tá? Combinado? Fechou? Tá vendo aí? A gente já vai fazendo um combo. Tá, ó, tudo certinho. Então, eu queria trazer para vocês mais um poema. Esse poema, ele vai estar no meu próximo livro, no livro que ainda não foi lançado. Então, olha para você ver, tanto que as coisas estão dando certo. Olha, saudade é café quentinho, passado agora. Nós vamos lá no café, Acaiá Não, Café. Olha, que maravilha. eu ia falar sua amiga, mas agora já é minha também. Ele é te dizendo que quando vier aqui nas férias também quer ir nesse café. Fechou. Nós vamos. Todo mundo vai pro café da filha da Ana Maria, que é maravilhoso. Isso. Então, o poema, ele bem curtinho, né? Como esses outros poemas. Eu não vou falar muito aqui, porque senão vou contar, falar tudo sobre o livro. Mas esse poema está no meu próximo livro. E ele diz o seguinte: e eis que um dia hei de viver de amor e poesia. Nós estamos falando das aspirações pro ano que vem, é isso aí, ó. É E isso. eis que um dia hei de viver de amor e poesia. Maravilhoso! Júnior do céu, eu quero te agradecer demais por esse momento, por você disponibilizar do seu tempo para estar aqui no Bem Carla, para estar aqui com a gente, né, com essa nossa audiência super qualificada de hoje. Como eu sou grata por você ter dito sim, foi ótimo, foi maravilhoso. O tempo é curto, passa voando, quando a gente vê já foi. Mas eu tenho certeza que foi de muita inspiração. Muita gente pegou vários insights. Eu mesmo aprendi muito com você aqui hoje. E eu realmente espero que você volte para a gente poder fazer uma segunda rodada com outros temas, mostrando seus livros, com mais poemas, porque eu acho que é isso que falta na vida da gente hoje, né? A gente tem uma vida tão corrida que às vezes a gente não tem um tempo para parar e ouvir uma poesia, para parar e refletir sobre um poema, sabe? E a gente poder oportunizar isso para tantas pessoas aqui, eu acho isso lindo, né? Isso é propósito, é missão, e é onde o meu propósito se junta com o seu propósito, que vai lá no propósito da Ana Maria, e a vida é isso, é esse costurar de sentimentos, de trajetórias, né, de vida, e a gente vai mutuamente se ajudando. Eu achei lindo, eu queria muito te agradecer, dizer que eu sou uma fã sua. Agradeço, gente, todas as minhas lives, o João sempre aparece, ele sempre interage, ele sempre está me dando força. Mesmo quando as minhas lives lá no início tinha 2, 3 pessoas, o Júnior estava lá me dando força. E isso eu jamais vou esquecer, viu? Eu sou muito grata a você por tudo que você tem me ajudado a construir, com seus insights, com aquilo que você me pontua, né? Onde eu vou me melhorando a cada dia. E hoje pessoas assim são raras. Então, por isso que eu te valorizo muito, agradeço muito a sua participação aqui, tá? E as pessoas que participaram, então, gente, muito obrigada de coração por vocês terem permanecido. A nossa live foi uma das mais longas da história do Bem Carla, né? Quase 1h30 de live. Mas foi muito gostoso interagir com o pessoal, sempre perguntas muito pertinentes, gracinhas. O Bem Carla é isso, é fazer do nosso jeito, desse jeitinho de casa, e fechar com café, né? Fazer o quê? Lá no Café da Ana Maria, que nós vamos fechar essa prosa depois. Fique à vontade para fazer suas considerações, para agradecer o pessoal. E é isso, ó o Denner aí, ó. O Júnior é bom mesmo. Maravilhoso! Denner tá longe, hora dessa. Tá longe, tá lá nos States, chique. Carla, tudo que você falou aí resume e eu quero que volte para você. Você é uma pessoa maravilhosa também. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse momento, de estar aqui com essas pessoas. A minha prima acabou de mandar a palminha aí lá de Brasília, Yara, linda também, maravilhosa. Oi, Yara! Eu é que agradeço, Carla, porque esses momentos, eu penso que eles é que vão fazer a diferença na nossa vida. Hoje em dia, o tempo é o nosso ativo mais precioso. Muitas vezes,
as pessoas conseguem se organizar, conseguem ajeitar ali e conseguem achar um espacinho no tempo ali para fazer algumas coisas, mas não fazem de coração, não fazem com atenção, às vezes estão fazendo, mas a cabeça está no outro lugar, está na outra coisa, está no que tem que fazer daqui a pouco. E esse tempo que a gente fez aqui, de 1h30, nem sei quanto tempo foi o total aí, de 1h30 aí, eu acredito que a gente fez de coração. Todo mundo que veio para cá hoje veio, participou, perguntou, interagiu de maneira muito carinhosa. Então, assim, eu também quero te agradecer por esse momento. Eu acho que foi maravilhoso. Eu creio que a gente deixa as portas abertas aí para qualquer hora que você precisar, a gente organiza a agenda, eu volto novamente e estou à disposição para o que precisar. Eu queria só terminar também, eu não podia terminar esse momento sem trazer esse trechinho de um poema do Manuel de Barros, que é maravilhoso. Então, ele diz assim, ó, agora é para fechar mesmo. Ele diz assim, a poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é não entender quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Eu não cultivo conexões com o real. Para mim, poderoso não é aquele que descobre o ouro. Poderoso para mim é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Estou fraco para elogios. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é Manuel de Barros. Cara, se você quiser, a gente já pode pensar numa próxima live só para falar sobre Manuel de Barros. Eu trago aqui um tanto de poema que eu quiser sobre Manuel de Barros. A gente fala sobre... Não sou especialista no Manuel de Barros, não. Teve uma live que uma moça fez aqui de Goiânia, professora, esqueci o nome dela, ela é lá da Federal. Maravilhosa. Ela é especialista em Manuel de Barros. Eu não sou. Eu sou leitor, sou curioso, até sou especialista em literatura, mas não no Manuel de Barros. Mas se quiser, a gente já pode organizar e programar para daqui uns dias aí, para quando você puder, em 2023, falar sobre o Manuel de Barros. Pode ficar combinado? Não, eu tô aqui dando print na fala da Adélia aqui, ó. @BemCarla, vem para Natal. Vou. Amém, recebo. Cara, se você for para Natal, deixa eu te falar. Se for para Natal, você vai se sentir em casa. Deixa eu te falar. Chega lá, o povo não te carrega no colo se não tiver jeito, mas te carrega no colo. Eu nunca fui tão bem recebido como eu fui recebido em Natal, Carla. Maravilhoso. Maravilhoso. Te agradecendo. Gente, sem palavras, meu coração hoje é muita gratidão pela participação de todos vocês. Amei conhecer quem eu não conhecia, todo mundo que passou por aqui. Toda segunda realizo lives, né? Com temas diferentes. Então, espero que vocês me acompanhem. Na próxima segunda-feira tem mais. E a gente vai fazer nosso network. Flávia, vamos combinar, vamos entrar em contato, vamos combinar aí o nosso 2023, que você também, assim como o Júnior, já faz parte, né? São VIPs. Beijo, fiquem com Deus e até a segunda que vem, gente. Foi lindo, 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 lindo. Beijo, Júnior, muito obrigada, viu? E vambora, povo. Dá tchau pro povo, que o povo hoje não sai, não. Tá aqui até agora. Fala, pode ir, meu povo. Beijo pra vocês. Vai com Deus. Beijo a minha tia Neuza que entrou agora. Beijo, Neuza. Atrasou, né, mulher? Assiste lá no meu Reels lá que fica gravado. Beijo, beijo. Tchau, tchau.